impacto ESG da estratégia à ação, da jornada ao relato. Estamos aqui em mais um programa, hoje com James Morbell, presidente do Comitê de Agronegócios da Câmara Britânica. Tudo bem, James? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Tiago, e pela oportunidade de estar apresentando nossas atividades. Agradecemos o interesse. Eu que agradeço aqui a tua presença. É muito importante para nós que o diálogo do ESG se expanda cada vez mais. E a gente tem aqui, James, essa possibilidade de falar da parte técnica, de trazer a informação e também de poder falar de uma forma ou de uma linguagem também mais popular. Então a gente engloba essas duas possibilidades aqui, sempre voltado para os temas do ESG. Estou muito agradecido da tua presença, é muito importante essa conversa. E fala um pouquinho de você para a gente, James, por favor. Bom, eu tenho envolvimento com a Câmara já há mais de 20 anos, sou associado, nem sempre nessa mesma área, sou consultor de empresas, faço assessoria de investimentos estrangeiros e comércio exterior, fui diretor executivo de uma Câmara de Comércio importante, participei de muitas negociações internacionais, de tratados de livre comércio, de parcerias, de investimento, de tecnologia, desenvolvimento, inovação. E também represento algumas empresas aqui no Brasil. E o interesse da Câmara, e é uma Câmara muito antiga, tem mais de 100 anos, ela tem vários comitês temáticos, né, setoriais, são 13 hoje, então alguns assuntos eu vou falar de uma forma um pouco mais simplificada, porque temos outros comitês que são dedicados exclusivamente, por exemplo, do meio ambiente, tem um outro comitê, energia, tem outro comitê diferente e assim por diante. Que legal. O ESG, eu costumo dizer que cada uma dessas letrinhas, né, possui dentro delas um universo. Então, por isso que a gente fala muito da visão sistêmica, e depois a gente tem que vir focando, né? E no seu caso, seria então, o senhor trabalha com a parte do agronegócio, que já é um nicho específico, né? E numa relação Brasil com a Inglaterra. Então fala um pouquinho como é essa relação comercial do Brasil com a Inglaterra. Bom, o Brasil tem um comércio crescente com o Reino Unido, os números mostram isso, houve uma evolução importante nos últimos 2 ou 3 anos. A relação econômica do Reino Unido com o Brasil é mais que centenária, né? Já vem vindo há décadas. E a agricultura, nosso comitê foca num setor que é o mais competitivo do Brasil, ou seja, o Brasil é um dos produtores agrícolas mais competitivos do mundo, produz e é líder em 8, 10 produtos diferentes, é o maior exportador em vários produtos. E eu gosto sempre de dizer que nós estamos diante de uma ótima oportunidade, ou seja, o agronegócio é o setor mais competitivo da economia brasileira. O Reino Unido é um grande importador de alimentos. O Reino Unido importa metade dos alimentos que consome, e dos quais 70% dessas importações vêm da União Europeia. Aí o Reino Unido acabou de sair da União Europeia faz poucos anos e converteu-se numa oportunidade de abertura de novos mercados e expansão de novos mercados. Então, aqui na Câmara, nós temos trabalhado para auxiliar na abertura e na consolidação desses novos mercados. E o Reino Unido, agora que está livre dessas restrições ou dessa regulamentação toda que a União Europeia trazia, tem mais liberdade, então, para negociar e tem interesse em abrir novos mercados e conseguir novos fornecedores também. Perfeito. Eu acho essa relação do comércio exterior encantadora, porque é interessantíssimo você pensar na relação
do comércio exterior, as relações bilaterais, em como isso se dá com o movimento político. Então, entender um pouquinho da geopolítica internacional é fundamental. As pessoas não entendem muitas vezes isso no senso comum. Como o senhor disse, o Brexit, né, ele foi um divisor de águas ali e, em decorrência desses fatos, vem diversas oportunidades. Isso no ESG a gente fala bastante. Sempre quando você busca um risco, você também encontra oportunidades, né? E hoje o mundo ele está com muitos fatos novos. Nós tivemos aí, de uns anos para cá, a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia, desculpa. Nós temos hoje o BRICS, né? Então são várias movimentações. E o senhor falou de diversos produtos. Seria da pecuária também? Também. Também. A pauta de exportações do Brasil para o Reino Unido, dos 5 maiores, 4 praticamente são do setor de agronegócios, então isso inclui grãos, inclui carnes, inclui frutas e oleaginosa, soja e esse tipo de produto também. Sim. Sr. James, outra coisa que nós discutimos muito, né, é que quando a gente está numa relação de qualquer empresa, isso de qualquer setor, né, com os Estados Unidos, a parte de governança e a parte ambiental, eles são pontos que se destacam. E quando a gente fala em países europeus, a gente vê que eles são muito também avançados na questão social. Eles trazem também essa questão do debate social do ESG com uma ênfase diferenciada, né? Como está essa relação do ESG para essa questão do comércio entre Brasil e Inglaterra? Bom, o ESG é uma prioridade absoluta, né, na relação do governo britânico e estabelece isso como parte ou pré-condição nas negociações todas. O que é importante relembrar e por que o Reino Unido saiu, digamos, da União Europeia? O Reino Unido sempre foi um país mais liberal em termos de comércio do que a média da União Europeia. E por isso esse anseio de liberdade e por isso essa decisão que acabou levando a um divórcio, a uma separação depois de mais de 40 anos de participação. Então o ESG está no meio, mas lembrando que o Reino Unido sempre foi mais aberto ao livre comércio, mais liberal e, portanto, aplica menos restrições e menos regras. Então, daí o nosso interesse em identificar e explorar essas oportunidades para novos mercados. Muito interessante. E, por exemplo, tem lá as pessoas que cuidam dos comitês ambiental, na Câmara Britânica, em outros comitês. E aí, quando se trata do agro, tem relações que você tem que dialogar, então, com o Comitê do Meio Ambiente e exige do nosso exportador algumas adequações. O agro tem procurado por vocês para discutir esse tema do ESG? Eles têm sido cobrados de fora diretamente? Tem algum questionário, alguma coisa na Câmara que chega do importador na Inglaterra e fala, olha, queremos essas exigências do ESG? Elas chegam por vários canais, né? Pelos canais oficiais, chegam como esses pré-requisitos e essas pré-condições de que determinados padrões sejam atendidos. O consumidor é informado, então o consumidor também espera que o produto seja identificado, rastreável, com uma origem de atividades lícitas e tudo mais. Em termos de nossas atividades internas, nós temos bastante autonomia para agir em termos de escopo e temas de interesse de cada comitê. O que acontece é muito evento e muita cooperação. Então, tem temas, assuntos que atraem mais de um comitê e, às vezes, organizamos eventos ou iniciativas que são organizados e patrocinados por mais de um comitê dentro desses da Câmara. Entendi. Sr. James, nós temos um percentual de qual é a quantidade de importação que a Inglaterra faz do agronegócio brasileiro? É pequena, ou seja,
O Reino Unido é um grande importador, mas o Brasil ainda consta lá embaixo, depois do 20º lugar, como exportador e como fonte. Nos produtos da agricultura, não, tem uma posição muito mais importante. Eu não saberia dizer o número de posição exata, mas com certeza está entre os primeiros 5 ou 10 naqueles itens que eu mencionei que o Brasil lidera, que são soja, carnes, proteínas em geral, grãos e seus derivados. E o que o agronegócio brasileiro tem feito para conquistar uma fatia maior nesse mercado de importação do Reino Unido com os nossos produtos do agronegócio? Bom, existe um convênio de cooperação entre o Brasil e o Reino Unido na área da agricultura, então isso já serve como uma base importante, dizendo, olha, os dois governos estão de acordo de que há uma oportunidade e há um interesse em explorar essas oportunidades e em expandir esse comércio bilateral. Na área do agronegócio, nós, às vezes, como falávamos antes, o setor é muito cobrado por uma postura de meio ambiente e de ESG. O Brasil, infelizmente, não fez um trabalho muito adequado de comunicação internacional, então às vezes tem sido colocado na defensiva e o setor de agronegócio é uma parte dele, por questões que às vezes são colocadas com interesses comerciais por trás e que nem sempre são muito visíveis, né? Então às vezes nós vemos protecionismo comercial travestido de barreira ou de exigência ambiental, ou trabalhista, ou outras questões. Então, o Brasil é tão competitivo que tem levado a que muitos países coloquem barreiras, coloquem cotas ou tarifas ou outras restrições ao comércio. Mesmo assim, o Brasil é tão competitivo que já vende para 180 países, pelo menos, uma gama de produtos do agronegócio muito importante. Então, o que nós fazemos é colaborar com os governos na identificação dessas oportunidades. O Reino Unido, logo depois que saiu da União Europeia, promoveu uma simplificação de regras aduaneiras, reduziu uma série de exigências, então isso facilitou. Já vimos a abertura de alguns mercados de derivados de produtos suínos e alguns outros produtos específicos que viram uma redução nas exigências para a entrada no mercado do Reino Unido. E isso tudo, então, é um objeto de interesse nosso permanente para levar para nosso associado quais são e como aproveitar essas oportunidades que vão se abrindo no setor. Interessantíssimo. Na verdade, o comércio exterior, ele tem que lidar com uma atividade que é política, na verdade, né? Diplomática. Então, e quem está na política tem que ter no foco dele a questão do comércio exterior, que é isso que nós buscamos. Uma das coisas que a gente busca na relação internacional, uma das principais hoje no mundo, é estabelecer acordos bilaterais e nos tornarmos fornecedores, né? E tem algum dado de quantas toneladas nós exportamos, ou de carne, ou de grãos, para o Reino Unido? Especificamente, não. Eu poderia confirmar para vocês. Eu sei que são significativos e sei que aumentaram também bastante. Quando digo bastante, quer dizer da ordem de 30%, 50% às vezes de aumento nos últimos anos mais recentes. Mas é muito importante diferenciar a postura do Reino Unido e voltando a essa questão da oportunidade, ou seja, o Brasil tem ido muito mal, infelizmente, na questão de negociação de tratados internacionais. Aliás, os resultados até agora são muito, muito limitados. Tem um acordo que foi negociado com a União Europeia, mas é um acordo que vem sendo negociado há 15, 20 anos, pelo menos. Ele foi finalmente assinado, hoje depende de ratificação dos parlamentos e nós vimos que já começou a enfrentar dificuldades. Então, dentro da União Europeia, tem
setores e tem países que já têm restrições ou que abertamente duvidam se eles estão de acordo ou se eles vão apoiar a assinatura desse acordo. De novo, o fato do Reino Unido ter saído facilita muito, ou seja, precisa falar com um e não com 25 ou 27, é muito mais fácil. E daí a oportunidade e o momento tão particular que nós temos agora dessa abertura e essa possibilidade. E ainda não tem nada específico sendo negociado entre o Brasil e o Reino Unido, foi assinado esse acordo. Precisamos lembrar que também o Brasil não negocia sozinho, então quando nós falamos Brasil, quer dizer Mercosul, e Mercosul também não é uma das entidades mais tranquilas, né? Tem sócios suspensos, sócios que não têm participação plena no momento. Então, são 4 países com alguns adicionais que estão aderindo ao Mercosul, que também precisam fazer parte, eventualmente, dessas negociações. Mas nós, na Câmara, temos esperança e ciência de que há possibilidade de um acordo, sim, Brasil/Mercosul com o Reino Unido, e estamos dispostos a trabalhar com os governos para viabilizar e fazer possível essa possibilidade, essa oportunidade. Eu tenho uma curiosidade, aí acho que é uma curiosidade bem pessoal minha, né? Que surgiu assim uma dúvida. O senhor está há muitos anos na Câmara, então o senhor presenciou como era negociar quando a Inglaterra pertencia ao Mercosul e a Inglaterra independente do Mercosul, não. Enquanto a Inglaterra pertencia à União Europeia e agora com a Inglaterra independente da União Europeia, né? E muda muito para a atividade da Câmara Britânica? Eu acho que muda não só para nós, como para eles também. Aliás, o próprio Reino Unido está às voltas para tentar decidir o que eles vão fazer com essa liberdade que eles conquistaram. Ou seja, isso foi um processo um pouco traumático lá. Lembra que essa campanha do Brexit durou vários anos. Houve um plebiscito, que foi, acho que em 2016, que levou à aprovação dessa saída do Reino Unido da União Europeia. E isso não é uma coisa que você fala, decidir hoje, eu saio amanhã, ou seja, são 40 anos de regras, de legislação, de tudo que foi construído em conjunto e harmonizado. Agora, para sair, você precisa se desvincular ou decidir, bom, toda essa parte da regulamentação eu vou manter, essa daqui que eu não concordo eu vou retirar e incluir isso, então, nas novas negociações. Então, eles também não estão muito certos de como é que vão aproveitar isso. Aliás, se você lê, tem algum arrependimento também dentro do próprio Reino Unido, mas aí é uma questão política interna lá, nós temos que conviver com aquilo. Se saiu, saiu. Se voltou, tudo bem, vamos voltar com vocês. Não é uma decisão que esteja dentro do escopo, do alcance da Câmara ou do Brasil, digamos assim. O que se tem é que tinha um parceiro que estava mais ou menos amarrado dentro de um bloco que tem partes mais favoráveis e partes mais reticentes a um acordo desse tipo, e hoje é um parceiro que tem liberdade para sentar e conversar e abrir mercados no mundo inteiro com quem lhe convier. Então, nós estamos insistindo, o governo britânico acho que sabe, e o governo brasileiro concorda de que sim, que tem essa oportunidade, e vamos tentar aproveitá-la enquanto ela está em cima da mesa. E nós não podemos perder esse tipo de oportunidade. E eu acho genial a gente trazer esses assuntos aqui, porque são relações muito complexas, né? Então eu até fico curioso aqui nas minhas perguntas, tentando entender algumas particularidades, porque eu imagino o seguinte: a visão que a população brasileira tem da política não é boa. Eles não têm bons olhos, têm muita rejeição na questão política, e a política ela influencia diretamente essas relações. O governo brasileiro é o porta-voz oficial do país e que vai estabelecer muito desse primeiro, né, escalão, que eu chamaria, né,
do Brasil com o primeiro escalão da Inglaterra, que esse diálogo que, estando em harmonia, facilita as relações, onde você vai flexibilizar impostos, regras, taxas, tudo mais. Eu imagino o seguinte, né? A Inglaterra também passou por um conflito político na questão do Brexit, né? Então, para esse plebiscito, tinham políticos favoráveis, políticos contrários, a própria população ficou dividida. E eu imagino o seguinte, no Brasil também não é fácil. E aí a Câmara Britânica acontece de fazer todo um trabalho para fortalecer, abrir um mercado. E aí, por exemplo, a gente sabe que um político, principalmente se for o presidente da República, ou um congressista, ou um ministro, se fala uma bobagem ou se estremece uma relação, depois todo esse trabalho que é feito, ele fica prejudicado, correto? Sim. Isso acontece, o que nós tentamos é minimizar, ou quando acontece algum entrave desse tipo, tentar azeitar de novo a relação para que esse tipo de questão pontual não venha a prejudicar um relacionamento bem mais amplo e mais abrangente. São questões difíceis, aliás, não é só o Reino Unido e o Mercosul, o mundo está em mudanças hoje, né? Então, nós estamos saindo de um mundo que durou até 5, 10 anos atrás, em que era tudo aberto, globalizado, quanto mais mercado e mais transação comercial, melhor. Aí vieram algumas guerras, algumas interrupções e hoje o mundo está repensando se realmente vale a pena ter abertura total e não ter tarifas e comprar e vender livremente, ou se eu prefiro trabalhar com um país, com um parceiro que seja geograficamente mais próximo, menos afetado em caso de conflitos ou de interrupções no tráfego, no comércio internacional e assim por diante. Essa discussão está começando agora, não está longe de terminar. O Brasil é um país que tem interesses bem diversificados, então tem conduzido uma política inteligente e, aliás, a distribuição do comércio exterior brasileiro é muito bem distribuída no mundo. Então, o Brasil vende para a Europa e para a América do Norte e para a China e para a Ásia e para a América do Sul e tem uma boa relação com todos. E a ideia é preservar essa boa relação com todos. O Brasil faz parte dos dois blocos, digamos assim, predominantes geopoliticamente hoje, então faz parte do G20, faz parte do mundo ocidental, mas também faz parte do BRICS, é um sócio fundador do BRICS, tem uma voz importante lá, e a intenção é essa, é fazer comércio e manter boas relações com o mundo inteiro. É interessantíssimo. E fala um pouquinho, como é a instituição Câmara Britânica? Ela é ligada ao consulado? Não. Ela é fundada no Brasil? Ou ela é fundada com líderes nos dois países? Como funciona essa instituição? Não, essa instituição é brasileira, ela tem, como eu disse, mais de 100 anos, mas trabalhamos em contato e cooperação plena com toda a estrutura do governo britânico no Brasil. Tanto é assim que fisicamente fica aqui dentro do prédio, o mesmo prédio que está a Câmara, está o consulado e outras entidades da representação britânica aqui em São Paulo e no Brasil. Trabalhamos em parceria com a embaixada, com os consulados britânicos aqui, também com o consulado brasileiro no Reino Unido, em Londres. Já fizemos eventos e parcerias com eles, exatamente trabalhando na identificação e exploração dessas oportunidades. Em termos de escopo e de foco, é bem independente, não tem vínculo com nenhum dos dois governos. A Câmara é mantida por seus associados e ela depende de suas atividades, né, e da atração do interesse de associados e clientes e parceiros para se manter ativa. Muito interessante. E aí, por exemplo, no agronegócio, o senhor deve ser procurado no Brasil, então, para que represente os interesses do agronegócio, mas não só do produtor, como também de associações que representem produtores ou de algum ramo específico. Sim. E aí, na Inglaterra,
o senhor tem que conversar também com o governo, mas também com os importadores, que seriam supermercadistas, distribuidores, seria isso? Isso. Nós temos o exportador brasileiro que tem interesse no mercado britânico, de vender para lá e de abrir o mercado, de facilitar o comércio, de facilitar o transporte, ou seja, tudo que reduza o custo e facilite é do interesse do exportador brasileiro e, consequentemente, da Câmara e do Comitê de Agronegócios. De lá para cá, nós temos a mesma coisa, então tem grandes clientes ou consumidores de produtos brasileiros lá que têm interesse em manter esse canal de fornecimento e eventualmente identificar novos, né? Novos fornecedores, novos produtores para ampliar esse fornecimento e essa cadeia de valor. Interessante. É muito complexo, né? E deve ser uma tratativa muito delicada, né? Sim. Porque eu fico imaginando, né? Às vezes não tem nada relacionado ao agronegócio ou à Inglaterra especificamente, mas tem uma movimentação política que tem uma alteração de câmbio. Ela vai interferir em toda a relação comercial que foi, a negociação que foi estabelecida, né? O câmbio ele é fechado diariamente, seria em dólar americano a negociação? Bom, hoje o dólar americano funciona e domina boa parte das transações mundiais, né? E, aliás, essa é uma das bandeiras do BRICS, por exemplo, que aí tem diferença com o Reino Unido. Então, a moeda do Reino Unido é a Libra, ou seja, o Reino Unido entrou na União Europeia, mas não abriu mão da moeda dela, que é a Libra britânica. E alguns dizem que isso foi um grande mérito, uma grande visão do futuro que as autoridades na época tiveram, então ela saiu e ficou com a mesma moeda. Imagina se ela estivesse usando o euro, a complicação seria 50 vezes maior para sair de um sistema que você faz parte monetariamente também. Mas então o Reino Unido usa a Libra no mercado interno, ela usa, ou seja, o Reino Unido tem uma comunidade de nações chamada Commonwealth, que são todas as nações que são ou fizeram parte do Império, do Reino Unido e do comércio internacional britânico no último século, 2 séculos. Então tem 40 ou 50 países ainda dentro dessa organização. Então, o Reino Unido usa a Libra, ela usava o euro, ou seja, com tanta transação com a União Europeia, o euro também passou a ter um papel importante dentro das transações no Reino Unido. Então, você tem um país que usa a Libra, que estava no contexto do euro e que está num mundo que é dominado pelo dólar. Então, também precisamos lembrar que Londres era e é ainda um dos maiores centros financeiros do mundo. Ele era o maior, depois passou a ser o segundo, o terceiro. Hoje, com a saída da União Europeia, tem alguns concorrentes no continente querendo tomar o lugar de Londres. Mas é até hoje uma importante praça financeira, sede de grandes bancos, de instituições de seguros, e é um polo monetário financeiro mundial de muita relevância, entre os maiores do mundo. Então, tudo isso é um facilitador, digamos assim, ou seja, não é que nós estamos falando de um país que tem uma moeda desconhecida, que ninguém aceita, ou seja, estamos falando do Brasil, que sempre trabalhou com dólar, e o Reino Unido, que trabalha com Libra, que é a moeda dela interna, e também trabalha com dólar e euro e muitas outras moedas no seu comércio internacional. Muito interessante. E quando a gente fala da preocupação com o ESG, nós falamos que, por exemplo, investidores ou importadores, às vezes, eles têm a prática, né, de visitar o país, às vezes querem conhecer algumas particularidades, querem conhecer onde é feita a produção. Acontece isso? Nós recebemos comitivas ou enviamos comitivas para a Inglaterra? Acontece muito isso, eles vêm constantemente aqui. Aliás, todo cliente quer conhecer aonde é produzido e em quais condições e com quais níveis de
qualidade e certificação aquele produto é fabricado ou produzido. Na área da agricultura, isso também é constante e vai um pouco além do produto, então eles também querem se certificar de que o produto não é oriundo de uma área de desmatamento ilegal ou de outro tipo de restrição que existe por parte dos clientes. Então, esse tipo de intercâmbio é muito frequente. E os exportadores brasileiros, é claro que vão ao Reino Unido com frequência para conhecer o seu cliente lá, que pode ser uma grande rede de supermercados ou importadores de alimentos, distribuidores e assim por diante. Sim, quando a gente pensa em Câmara Britânica, a gente pensa, obviamente, numa instituição muito importante. E a gente pensa na Inglaterra como um país muito importante, muito sério, muito formal, muito exigente. E é uma relação comercial muito robusta, né? E aí minha dúvida é, existe pequenos e médios produtores que participam dessa relação comercial, que exportam para a Inglaterra? Existem, sim, muitos, com certeza. Tanto do lado daqui quanto do lado de lá, os dois. Claro que tem os grandes players, né? Então tem os grandes fabricantes, exportadores, seja de grãos, de soja, ou carnes, ou proteína, ou frango, ou suínos, ou outros produtos. E também do lado de lá para cá a mesma coisa, mas também tem muitos pequenos e tem muita tecnologia, ou seja, hoje nós temos um mundo mais aberto ao startup, à iniciativa privada, à inovação. E o Reino Unido também tem muita pujança e muita contribuição para trazer nessa área de tecnologia, de inovação, não só para o agronegócio, que é importante, mas para muitos outros setores também. Então nós importamos também da Inglaterra. A gente não só importa, mas essa relação comercial a gente importa. E tem tecnologia, então, da Inglaterra sendo usada no Brasil, Tem. inclusive no agronegócio. Tem. Que Tem legal. muita tecnologia de... Ou seja, o agronegócio tem aquela imagem antiga do caipira de chapéu de palha e essa imagem não condiz mais com o produtor rural de hoje, que está antenado, que ele usa práticas modernas, ele usa inovação, ele está ligado nos mercados, ele sabe o preço da soja no mercado dos Estados Unidos, não é que ele está totalmente desinformado. Então, tem todo esse campo de oportunidades. O Reino Unido tem muita coisa para oferecer. Eles vêm aqui, trazem, tem sistemas de financiamento também, de oportunidades comerciais ou de desenvolvimento tecnológico. Nós temos participado também de alguma dessas iniciativas. E o fluxo é constante. Então, ou seja, o setor de agronegócio é muito avançado hoje, ou seja, essa competitividade não veio por sorte. Essa competitividade foi construída ao longo de 40, 50 anos de trabalho árduo, pesado, inovação, investimento. Aí veio a Embrapa, que ajudou a modernizar as culturas e os processos no campo e tudo mais. E convivemos com algumas restrições que todo o resto do Brasil também suporta, ou seja, a fazenda, o produtor agrícola brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. A exportação do produto agrícola brasileiro não é o mais competitivo do mundo em algumas coisas, porque da porteira da fazenda para fora, dependemos de ferrovia, de estradas, às vezes em más condições, em porto distante, em logística insuficiente. O Brasil tem uma carência histórica de capacidade de silos e de armazenagem de grãos, por exemplo. Então, o Brasil produz 300 milhões de toneladas, mas tem capacidade para armazenar 1/3 disso só. Então, chega uma época, ultimamente, quase todo ano, é batido o recorde de produção de grãos. Então, você tem uma produção maior que a do ano passado, dentro de um sistema que já não tinha capacidade para armazenar toda aquela produção.
Então, tem perdas no processo, tem ineficiências no transporte que nós estamos trabalhando também para tentar minimizar. Puxa, é muito complexo, né? É um trabalho estratégico que tem que ser feito aí para equacionar todos esses fatores, né? E a gente conseguir avançar. E no imaginário popular tem muita gente que acha que o agro é uma coisa mesmo, que é só assim, a antiga roça que o pessoal falava, e eles estão ignorando que não, que o agro evoluiu muito no Brasil. No ESG, a gente sabe que eles são muito compromissados, até porque eles são cobrados por esses importadores, né, do exterior. E eu tenho uma dúvida agora em relação ao associado da Câmara Britânica. O associado é essa pessoa, então, que tem interesse em alguma relação econômica ou política com a Inglaterra, seja para importar ou exportar, seria isso? Sim. Nós temos todo tipo de associados, nós temos aquele que é produtor, quer exportar para lá, nós temos aquele que importa produto ou que tem uma filial aqui, nós temos prestadores de serviços para esse associado, de todo tipo de serviços, de transporte, de seguros, de bancos, de financiamento, de assessoria, de tudo mais. Então, o trabalho nosso é de aglutinar tudo isso, de prestar esse suporte ao associado que está buscando essa, primeiro, informação. Então, a Câmara é uma fonte de informação, aonde que eu posso vender meu produto, quem compra, quanto vale, aonde que eu envio, qual que é o porto e tudo mais. Até as questões de alfândega, de tarifas, de questões de alfandegárias e transporte e tudo isso. E é muito complexo para ser associado? Tem exigências de tamanho? Tem como é que é a seleção? Não tem barreiras, digamos assim, tem categorias de associado que vão desde as maiores empresas que são sócio-mantenedor, que chamamos, que são empresas que fazem parte da Câmara há anos ou décadas e continuam patrocinando e apoiando ativamente todas as atividades da Câmara. Temos médias e grandes empresas que são associadas, brasileiras e algumas britânicas, e temos pequenas e médias empresas e até pessoas físicas, algumas que têm interesse pessoal no relacionamento. Então, não esqueça que o Reino Unido é um mercado muito grande, então as relações Brasil-Reino Unido incluem agricultura e grãos e carnes, mas também transporte aéreo, também turismo, também tecnologia, também todos esses outros serviços que fazem parte do relacionamento bilateral. Muito legal. E tem alguma atividade, por exemplo, da Câmara Britânica que fomente o intercâmbio de estudantes para a gente levar as pessoas para terem oportunidade de um conhecimento diferenciado lá, ou que recebe pesquisadores aqui? Sim, existe? Nós temos esse relacionamento, nós temos inclusive associados que são universidades britânicas que têm interesse no estudante brasileiro. O Brasil é tipicamente, tradicionalmente, um emissor, um país que envia muitos estudantes ao exterior para estudar idiomas, para ensino médio, para universitário, para pós-graduação e especializações. Então, o Reino Unido, com certeza, está entre os principais 10 ou os principais 5 fornecedores e mercados que oferecem essas oportunidades de educação. E eles vêm aqui, tem alguns associados que participam, tem empresas que têm negócios no Brasil de editora, de distribuição de livros, de material didático, de texto, de material de ensino. Tem a cultura inglesa, que é uma das entidades tradicionais de ensino da língua inglesa no Brasil, é uma das maiores, muito tradicional. Então, tem todo esse relacionamento que vem sendo montado e fomentado há décadas, então, através da Câmara e de outras entidades parceiras. Inclusive, eu estudei na cultura inglesa, é excelente,
mas depois a gente para de estudar, não pratica, enferruja, mas aí é um puxão de orelha aqui que eu tenho que retomar, porque é importantíssimo. E daqui a pouco a gente encaminha para o final, e eu tenho algumas dúvidas, então, relacionadas aí à atividade da Câmara. O senhor disse que tem associados, inclusive, pessoas físicas, Sim. e que lá tem diversos serviços. Mas antes de eu perguntar como a pessoa faz, se tem um site, eu queria saber do senhor. O senhor, como consultor, que o senhor disse que realiza esse trabalho, o senhor só realiza ele para a Câmara Britânica ou através da Câmara Britânica, ou o senhor também atende o mercado fora da Câmara Britânica? Eu tenho outros mercados, aliás, Sim. eu trabalhei muito com o Canadá, por exemplo, e fui diretor da Câmara do Canadá há muitos anos. Então eu tenho clientes no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, não fico limitado, sou sócio da Câmara do Canadá também, participo de outras câmaras de comércio, nós temos muitos interesses comuns, né? E às vezes fazemos eventos em conjunto. Vamos supor, o Brasil vai fazer um novo código florestal e isso interessa a vários países e isso atrai interessados e clientes para a assessoria. O Brasil também não é um país fácil, né? Isso você sabe, não é fácil trabalhar, ter uma empresa, produzir e vender aqui no Brasil. A questão tributária, muito menos ainda, é complicada para nós. Imagina para alguém que vem de fora que está querendo entender esse manicômio tributário brasileiro. Então, a gente tenta mostrar como é. Nós estamos no meio de uma reforma tributária que vem sendo discutida no Brasil também há muitos anos. Foi aprovado um texto que está agora no Senado. A Câmara fez vários eventos com convidados, inclusive os envolvidos na montagem da nova lei e na própria nova regulamentação e na criação desses novos tributos. Então, o nosso papel é mostrar para o associado o que vai mudar, qual que é a nova legislação, o que isso vai impactar para o seu setor e como é que ele pode se ajustar para que aquilo possa vir em benefício dele também. Então, o senhor assessora em todas essas áreas. Então, precisa de uma assessoria para uma relação internacional, para o comércio exterior, para exportar, para importar, e aí entra em contato com o senhor. Eu não sei se o senhor quer deixar algum contato, depois também eu vou abrir nas considerações finais, na tá? Câmara, a pessoa pode me encontrar lá, minha empresa é associada da Câmara há mais de 20 anos, mas o roteiro do que o estrangeiro procura no Brasil é mais ou menos padrão. Então, alguém soube que o Brasil existe e tem interesse. Então, eu quero vir para vender meu produto, para comprar um insumo, para exportar alguma coisa que eu produzo, que me interessa. Então, aí tem todo um roteiro que precisa ser seguido, que eu faço na minha empresa. A Câmara também pode ajudar quando necessário. Então, a primeira coisa é dizer, bom, tem mercado para meu produto e serviço no Brasil? Tem ou não tem? E quem participa do mercado? O meu produto é competitivo? Atende os padrões e as exigências do Brasil? Quem fabrica? Aquilo é fabricado no Brasil? É tudo importado? Tem dos dois? O padrão, qual que é a exigência técnica de desempenho, de características, depois vem o preço, ou seja, meu produto pode ser excepcional, mas se o preço é muito maior do que o brasileiro pode comprar aqui, eu não vou vender, não vou conseguir vender. Então, o nosso trabalho é levar o cliente em todo um processo que é mais ou menos organizado e padronizado, que vai levantando todas essas questões. Se as respostas são positivas, sim, então tem mercado para meu produto, eu posso vender, ele serve, a qualidade é adequada, o preço é competitivo, e aí chega então, sim, me interessa e eu posso entrar no mercado do Brasil. Aí começa todo um outro exercício que também eu ajudo na minha empresa e a Câmara também ajuda, dizendo, bom, eu vou participar do mercado no Brasil. Agora, como é que eu vou fazer isso?
Eu vou abrir a minha empresa, vou abrir uma filial no Brasil, ou eu vou comprar uma empresa já existente com carteira de clientes e produtos, ou eu vou assinar uma parceria, uma sociedade com alguém, ou eu vou licenciar, vamos supor que eu tenho um produto que não existe no Brasil, mas alguém aqui poderia fabricar aquele produto. Então, eu posso licenciar aquela tecnologia e autorizar aquela empresa brasileira a fabricar aqui aquele meu produto ou serviço. Depois, eu posso nomear um distribuidor ou um representante. Então, não preciso ter uma presença física aqui, mas eu contrato uma empresa, eu assino um contrato de representação. Então, aquela empresa vai vender o meu produto para aquele cliente-alvo que a gente define de comum acordo. Então, esse é um processo que soa simples, mas é um processo que pode demorar 1 ano, ou 2, ou 3, às vezes 5 anos até. Então, é um processo bem complexo e é um processo delicado. Se o estrangeiro errar, se ele tomar uma decisão errada, se localiza errado, ou toma uma decisão de assinar com alguma empresa que tenha pouco vínculo, né, pouca flexibilidade de trabalhar com ele, as consequências podem ser pesadas, né? Então, o nosso trabalho é mostrar qual que é o caminho mais eficiente e, às vezes, até para dizer, olha, no seu caso é melhor não arriscar trazer esse produto, que você vai perder dinheiro fazendo isso. Também faz parte do nosso papel esse. Poxa, olha, eu estou imensamente grato pela sua presença. É muito importante esse diálogo, né, com o nosso público, com todos os interessados, principalmente do ESG. São coisas tão complexas, né, e você traz com uma simplicidade, de forma até didática. Então, eu estou muito, muito grato com a tua presença. Eu acho que o alerta que fica de quem nos assistiu hoje é que, se você não tiver uma maturidade da sua governança e do seu compliance muito bem estruturada na sua empresa, principalmente no agro, vocês não vão conseguir suprir as exigências para as relações internacionais. Então, não basta ter um bom produto, não basta ter um bom preço, tem que ter responsabilidade socioambiental e tem que ter uma governança muito madura para poder cumprir todas essas exigências, né? E tem uma coisa muito legal, que é, nós podemos contar com o apoio de pessoas muito qualificadas como o Sr. James e de toda uma equipe e uma instituição muito renomada, que é a Câmara Britânica. Então, Sr. James, eu agradeço novamente, vou passar a palavra para as conclusões finais. Se puder deixar o contato da Câmara Britânica, não sei se seria um site, como as pessoas, né, podem acessar o conteúdo também. Bom, eu agradeço, Tiago, novamente essa oportunidade e esse convite e a chance de vir aqui conversar um pouco sobre o agronegócio do Brasil, sobre as oportunidades que existem no comércio bilateral entre o Brasil e o Reino Unido. Colocar à disposição de todos a Câmara, né? A Câmara está à disposição não só para o associado, mas para fornecer informação. Tem um site dela, que é o Britcham, né? Que é o nome da Câmara, né, em si. Se quiserem nos procurar ou através de você, a gente encaminha para alguma questão mais específica, teremos muito prazer e estamos à disposição, a Câmara e o nosso comitê, de colaborar consigo e ao seu público aqui no que for possível. Agradecemos muito novamente essa oportunidade. Muito obrigado. Eu vou colocar então depois na descrição do vídeo, né, as informações, o site direitinho com o link. Eu acho essa relação muito importante, né, para todos que procuram por uma informação, por uma assessoria, por uma consultoria, para expandir os seus negócios aí, ou para quem já faz a exportação para outros países. Acho que está aí uma oportunidade. Ele disse que tem um mercado muito significativo. E eu quero agradecê-lo novamente, Sr. James, por estar aqui.
Quero agradecer as nossas assessorias de comunicação, tanto da Câmara Britânica quanto da nossa empresa aqui, Links. Agradecer ao Maurício, que é o nosso diretor técnico, ele faz a parte técnica, ele também dirige, coordena a gente aqui, com uma habilidade muito grande. Obrigado. E todo o pessoal aqui, desde a forma como somos recebidos, como sempre eu agradeço, desde a Raquel, agradeço ao ADESAM, Pateias, Prefeitura de São Paulo e a todos vocês que nos acompanham. Muito, muito obrigado e até o próximo Impacto ESG.